Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nosso comentário de hoje é do capítulo 117 do livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Terra Proveitosa, baseado numa fala que está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Que terra proveitosa é essa, Polônia? Não deixa de ser o nosso planeta, né? Mas não é só. Bom, Emmanuel aqui nesse capítulo não, quase que sempre, né? Ele sempre utiliza os aspectos da natureza para trazer ou para projetar as leis divinas ou as leis morais. Sempre, né? E aí, nesse caso aqui, ele traz a questão da terra, traz a questão da chuva, que quando a chuva cai no planeta, embebe a terra, e essa terra fica fértil, né? Quando se planta uma semente, e isto faz com que a, a terra dê muitos frutos, de várias as formas, né? É, e aqui, o que ele diz, né? Que ele não é porque Deus te dá uma condição de você ter frutos, né? Não é porque Deus favorece um único ser, não é isto. Mas quando a terra é molhada e o agricultor aproveita este momento, com certeza ele terá grandes ganhos. Agora, se esse agricultor ficar lá, tô com preguiça, porque deixa para amanhã, deixa para depois, com certeza ele não terá os benefícios dessa terra, né? E também a gente pode, se a gente for estudar os grandes mestres, né, que passaram pelo planeta, todos eles observam a natureza. Então, a natureza, ela não deixa de ser uma grande escola para qualquer um que queira ter um aprendizado, tá? Então, Emmanuel nos traz essa característica e nos traz isto, né? E aí, se a gente pegar a parábola do semeador, também Jesus utiliza da natureza e ainda descreve lá os tipos de solos existentes, né? Que a semente cai na pedra e aí ele nasce, mas ele não tem raiz profunda, então logo ele morre. Cai na areia, a areia também ali brota, mas como ela não tem profundeza de raiz, também vem morrer. E aí por diante. E aí, na verdade, então, ele fala dos tipos de solos, né? E aí fica uma pergunta: que tipo de solos nós somos, né? E vale lembrar que aqui Jesus ele foi o grande semeador. Então Jesus ele ainda é o grande semeador no planeta Terra. E nós, enquanto ser humano, enquanto pessoas, que tipo de agricultor nós somos, né? Como que a gente está aprendendo esses ensinamentos? Como que nós estamos, como é que eu vou dizer, lidando com esses conhecimentos, né? Nós estamos multiplicando o nosso conhecimento, nós estamos aproveitando, né? E aí, inclusive, Emmanuel diz assim, né, que uma simples fonte de água, ali nessa simples fonte, existem enormes ensinamentos, porque a fonte ela nasce ali de uma forma serena, tranquila, né? É uma gotinha que lá vai indo, que vai indo, que vai indo, que vai indo, de repente, de tanto ser uma gotinha, ele se transforma aí num regato muito grande, né? E nada para essa gota, a não ser a destruição do próprio homem, né?
E aqui a chuva, na verdade, ela representa as bênçãos que a gente recebe todos os dias. Então, todos os dias a gente recebe bênçãos. Se não tem a chuva, tem o sol. E o sol brilha para todos, para o bom e para o mal, né? As bênçãos, ela vem para todos, tanto para os bons quanto para os maus. O que ele pergunta é como nós estamos recebendo essas bênçãos. O que nós estamos fazendo destas bênçãos? Como a gente encara, como a gente lida com isto? No geral, a gente mais reclama do que percebemos as bênçãos, né? Isso parece que é uma coisa do ser humano, né? Então, qual é o problema dessas bênçãos? É que nem sempre as pessoas percebem que são bênçãos. Nem sempre a gente reclama de tudo também, né? Se chove, a gente reclama da chuva. Se faz sol, a gente reclama do sol. Se não chove, a gente reclama porque não chove. Então, assim, nós estamos muito mal acostumados a reclamar muito. E aí a gente não aproveita nem o sol que brilha, nem a chuva que cai, nem a falta do sol, nem a falta da chuva, né? Lembrando ainda que Deus não pune ninguém. Não existe punição de Deus. Nós mesmos nos punimos pelo que a gente deixa de fazer, ou por aquilo que a gente faz, ou por aquilo que a gente fala. Não é isso, Lívia? Você pode colocar aí. É isso mesmo. Essa palavra me remeteu imediatamente à parábola do semeador. E aí, quando você fala, né, o tanto que o Emmanuel usa os princípios da natureza para fazer essas comparações, para fazer o paralelo, e aí eu fiquei pensando, a própria fala de Paulo, né, tão semelhante à mensagem da parábola do semeador, falando da terra de novo. E aí, se a gente vir, né, como você falou, o nosso coração como um solo, as oportunidades para que esse solo se torne uma terra proveitosa e uma terra frutífera existem, estão disponíveis e é nossa responsabilidade aproveitar. Como a gente usualmente não cuida, por não valorizar as coisas espirituais, por perder tempo, como você falou, com as reclamações, a gente perde a oportunidade de adubar esse solo. Na verdade, é o contrário, né? Ao invés de adubar, a gente fica criando erva daninha. Pensar que Exato. cada reclamação, cada pensamento negativo, cada ação negativa, cada preguiça, né? Porque às vezes é aquele negócio de a gente é responsável pelo bem que a gente faz, mas se a gente fica à toa, na preguiça, enrolando, procrastinando, a gente é responsável pelo bem que a gente deixa de fazer, como diz o Evangelho. E aí a gente vai Exatamente. criando erva daninha, essa terra deixa de ser produtiva, deixa de dar frutos, e aí, quando a gente chega no mundo espiritual e acaba sofrendo, não é por castigo divino, como você falou também. É o Sim. plantio do que a gente, aliás, é a colheita do que a gente plantou, porque afinal, se Deus nos dá todas essas condições de fazer a gente dar frutos, espera-se que a gente cumpra com isso. Se a gente não cumpre, a nossa consciência pesa e a gente vai colher os sofrimentos. Aí eu fico me perguntando, né, o que é que está faltando para a gente largar de lado os espinhos, as ervas daninhas, e realmente fazer essa nossa terra ser proveitosa, frutificar, porque nós só temos a ganhar com isso. É incrível, né? A gente só tem a ganhar com isso e a gente teima do lado contrário. E aí se a gente não vai pelo caminho do amor, vai pelo caminho da dor. Aí a gente reclama de Exato. novo porque veio sofrimento pra gente. Então, muito Exato. bonito o capítulo, e você destacou também, mas muito importante quando ele fala que as oportunidades estão para todos. Né? A Sim. chuva está para todos, o sol está para todos, e isso é suficiente. E a lei de Deus está para todos, porque está na nossa consciência. Os lembretes dessa lei de Deus estão por toda parte, porque da mesma forma que tem gente falando besteira e coisas inúteis, tem gente falando de Deus, tem gente falando do amor ao Sim. próximo, cabe a gente sintonizar com essas pessoas e usar isso tudo em favor do nosso próprio crescimento espiritual. Exatamente. É É isso. exatamente isso. E aí, né, a gente convida todos a lerem o capítulo.
e que a gente possa fazer com que o nosso solo, né, ele seja fértil. Mesmo que até ontem não foi, mas que a partir de agora ele passa a ser fértil, né? Que a gente tenha este olhar, para que a gente possa gerar frutos, né? E é importante, né? Uma coisa que eu lembrei agora quando você falou do cuidar todo dia, não é que ele só produz, que a terra fértil só produz quando não tem nenhuma erva daninha, né? Só de já ter um pouquinho de preparo de adubo, a gente pode ir arrancando essas ervas daninhas aos poucos. Sim, Aí verdade. gera um fruto, a gente ganha mais força para arrancar mais ervas daninhas, porque é aos poucos que a gente vai se modificando e se livrando, né? Transformando os nossos defeitos em virtudes. Não é de uma hora para Exato. outra. Sim, senão seria muito fácil, né? Oxe, falar assim, ó, a partir de agora eu vou ser um solo fértil, pronto. Pim, né? Isso não existe, né? E então a gente tem que um passo de cada vez. Mesmo que a gente dê um passo e volta dois ou três, mas que a gente não desista, né? Porque às vezes a gente tem aí as recaídas e são importante que a gente se lembre de sempre caminhar para frente, né? Mesmo que vier a recaída, não é? É isso Vamos ao mesmo. encerramento, que hoje é Vamos lá. comigo. E nós vamos assim mais uma vez buscando o nosso coração, o nosso mental, pedindo à espiritualidade que possa nos auxiliar para que possamos ser um solo fértil, para que possamos gerar bons frutos, fruto esses ligado com os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim nós vamos ainda buscando toda a equipe espiritual, envolvendo o símbolo da nossa casa, que vai assim resplandecente de luz e das borboletas que vão às esferas crísticas para que possam também se encher das energias das esferas crísticas e que possa assim ao retornar ao nosso planeta, que envolva assim o nosso planeta com este símbolo. E essas borboletas vão se soltando com muita luz, com muita energia, e vai buscando os irmãos que estão em sofrimento, encarnados e desencarnados. Primeiramente, buscando todos aqueles que estão na região dos terremotos, sejam encarnados ou desencarnados. Vai assim levando a paz e a serenidade, a certeza de que a espiritualidade existe e que está em socorro de cada um. Vamos assim buscando ainda os países que estão em guerra, e da mesma forma, essas borboletas vão buscando mente e corações, principalmente daqueles irmãos que podem e que têm o poder de modificar essa circunstância. Envolva a mente e coração. E também de todos os companheiros que estão em sofrimento. Mas vamos assim envolvendo os países onde a guerra, onde a fome excessiva se faz presente. E vamos envolvendo o nosso país Brasil, que vai assim todo o seu contorno territorial, sendo imantado pelas cores do arco-íris. E vamos derramando essas energias para todos os povos que aqui vivem, mas principalmente os nossos políticos, lá na região de Brasília, para que possam ser alimentados e amparados com o desejo de justiça divina, com o desejo de conhecimento do Mestre Jesus, para que possam colocar na prática, para envolver assim toda a população. E assim ainda nós vamos buscando todos os hospitais, leitos de dores, todos os irmãos que estão acamados, as nossas crianças, os nossos idosos, os nossos companheiros moradores de rua. Mas vamos assim envolvendo ainda o nosso estado, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso local de trabalho. Vamos envolvendo todos os membros deste grupo, que a espiritualidade e as borboletas possam ir buscar todos os irmãos que fazem parte deste grupo neste momento, que vai se soltando as borboletas, vão buscando todos os nossos queridos, mesmo aquele que neste momento não esteja ao nosso lado.
que possa ser tocado na sua mente e no seu coração, envolvendo assim os dirigentes da casa de Cataguases, e vamos deixando as melhores vibrações a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa assim utilizar aonde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus. Até mais. Graças a Deus, até mais, pessoal.